Boa tarde, olá pessoal, olá queridos, estamos aqui para mais uma live hoje do Museu de Arqueologia sobre a exposição que tivemos essa semana e é muito gostoso a gente ter esse momentinho aqui todo sábado para juntos conversarmos sobre um tema diferente, com um convidado especial e a gente vai aprendendo cada sábado coisas novas. Então vão colocando aí, vão comentando, dando seu boa tarde, seu olá, que a gente fica feliz quando vocês comentam, quando vocês dizem de onde que vocês estão assistindo. Que legal, já tem gente aí compartilhando, comentando. Vão compartilhando aí, porque a gente vai só aprendendo cada vez mais. E hoje o tema é super especial. A gente vai falar um pouquinho do contexto greco-romano aí no período do Novo Testamento, primeiro século aí, e principalmente sobre o contexto de alguns imperadores romanos, algumas cidades romanas, e também, é lógico, a gente vai aproveitar aí nesse gancho e ver um pouquinho do apóstolo Paulo, como que ele viveu aí nessa época. E para falar sobre isso, né, a exposição dessa semana teve a curadoria de um teólogo, o doutor Adriane Mille. Legal, Adriane, que bom que você trouxe esse tema, porque é um tema muito gostoso. Então, por favor, cumprimenta aí o nosso público, os nossos seguidores, e já se apresenta para a gente, falando um pouquinho sobre a sua formação, suas pesquisas, o que você gosta de estudar, e por que você trouxe esse tema para a gente hoje. Muito bem, doutora Janaína, muito obrigado pelo convite, é um privilégio a gente estar juntos essa tarde aqui, não é? Um programa cheio de tanta gente boa, então a gente se sente honrado de participar também do programa, cumprimentando também a todos que estão nos acompanhando. A gente sabe que o programa, a live, ela tem muita gente também que está participando, né? Então a gente fica feliz de nós estarmos juntos e podermos gastar uns minutos aí, uns bons minutos, conversando sobre um tema tão agradável. Eu trabalho na do NASP, né? Atualmente atuo como coordenador de graduação e dou aulas também na área de teologia sistemática, que lida com os pensamentos e as doutrinas do cristianismo, né? Mas a gente gosta também de trabalhar com os contextos bíblicos que dão base para os pensamentos doutrinários e teológicos. Então a gente fica muito feliz de poder estar conversando hoje sobre esse assunto. Que legal, que legal. Então vamos aproveitar aí, né, que o tempinho passa rápido e a gente pode aproveitar então para torcer aí o nosso convidado, fazendo as nossas perguntas, aprendendo bastante coisa diferente aí sobre esse período. Eu estava olhando aqui, né, essa fase, esse momento de Paulo, principalmente, né, que ele viajou bastante, né? O livro de Atos, ele relata que ele fez 3 viagens, né, 3 grandes viagens aí, onde ele passou por muitas cidades. E aí, alguns, né, estudos mostram que ele viajou aproximadamente aí, uns 25 mil quilômetros, né? E que, comparado, por exemplo, com Alexandre o Grande, né, em suas campanhas militares, Alexandre o Grande teria viajado uns 32 mil quilômetros na sua vida, né? É uma comparação aí para a gente ter uma noção de que Paulo realmente foi bem viajado, né? Isso é interessante da gente pensar nesse contexto aí que eles viviam, né? E quando a gente estuda o livro, a gente percebe que no livro de Atos a gente pode compreender a sociedade daquela época, a política, né, no livro de Atos, como que era, a vida das mulheres, por exemplo, a gente vai ver aqui durante a exposição dessa semana, a religião, a cultura, então tanta coisa diferente. Vamos começar pelas viagens. Como é que se viajava nessa época, Adriane? Essa é uma boa questão, né? É curioso que Paulo, ele tem as suas cartas, o apóstolo Paulo tem inúmeras cartas no Novo Testamento, é claro, mas é o livro de Atos que vai colocar para a gente esse, digamos, esse esboço, né, daquilo que é a vida dele e de como que são as viagens que ele tem. Então, acho que esse tema da viagem ele é interessante, porque ele vai colocando também, do ponto de vista literário, as cartas de Paulo, mais ou menos, numa sequência, de acordo com o que a gente enxerga nas viagens. E como você bem disse, ele viaja bastante. A primeira viagem missionária dele
ele vai num sentido, digamos, marítimo de início, né? Ele vai ali para a ilha, que a gente tem até, inclusive, na nossa exposição também. Eu vou compartilhar aqui, né? Que o pessoal já dá uma olhadinha, né? Exato. Legal. Então, ele vai ali trabalhar com uma viagem marítima, mesclada também com uma viagem terrestre, né? Obviamente, a viagem marítima da época é uma viagem longa, uma viagem, até certo ponto, cansativa também. Ela é sujeita às condições climáticas, então não é fácil, né? A gente vê naufrágios, por exemplo, acontecendo, né? E Paulo, ele tem esse tipo de experiência, especialmente no final ali, quando ele vai fazer a última viagem para Roma. Mas esse não é bem o caso aqui nessa primeira viagem, que é a viagem para a região de Chipre, né? Você vê a viagem marítima indo para a ilha, e aí depois ele vai para o continente, digamos assim, que seria correspondente hoje à moderna Turquia, né? Aliás, a Turquia é um excelente país para a gente poder conhecer também as viagens de Paulo, e ele vai passar, você está vendo aí, a Via Sebasti, que está sendo, um dos itens aí da legenda, né? É uma estrada romana imperial que ligava algumas cidades. Ela foi construída pelo imperador Augusto ali a partir do ano 6 a.C. Então a gente tem aí alguns traços do Império Romano, digamos assim, que Paulo vai usando também no contexto das suas viagens, né? Então, quando ele vai para a parte terrestre, ele começa ali a viajar de uma cidade para outra, e depois ele faz o retorno de novo. Ali você pode ver as setas vermelhas com o lado marítimo, né? E ele vai e volta para a cidade de Antioquia, que está em verde ali, que é a região da Síria, né? Muito interessante. Aqui do lado, a gente até colocou aqui agora um mapa onde a gente tem o Império Romano, né? Toda essa parte de amarelo, verde, rosa, e tudo isso era o Império Romano. E ali circulado aqui, né? Seria mais ou menos por onde ele andou. Ou seja, em relação ao tamanho do Império Romano, né? Podemos dizer assim que ele não atingiu esse império na sua plenitude. Seria isso? Seria isso. A primeira viagem, se a gente compara os mapas, a gente vai ver que a primeira viagem dele é uma viagem um pouco mais, não é tão longínqua, né? Ela é próxima. Ela está aí na região do sul da Turquia, digamos, hoje, né? Se a gente usa a terminologia moderna, num tipo de anacronismo, só para a gente entender os termos de hoje, né? Então, ela é uma viagem mais localizada ali. Quando a gente observa depois a segunda viagem missionária dele, é uma viagem que vai se ampliando agora para a região da Grécia também. Então, ele vai abrindo. Na realidade, ele vai para visitar boa parte das cidades que ele cobriu na primeira viagem, mas na segunda, ele, além de cobrir, ele começa a abranger, cobrir um novo terreno, né? E na terceira viagem, então, quando ele vai para julgamento em Roma, você percebe ele chegando até a Itália. Então, ele vai abrindo, digamos, o espectro, e na carta aos Romanos ele chega a falar dos planos que ele tem para visitar, por exemplo, a Espanha, que estaria, obviamente, do outro lado ali do seu mapa maior, né? Mas, sim, por razões da vida dele mesmo, ele não teve condições de chegar ali. Ao invés do território espanhol, ele vai ter que experimentar, infelizmente, o cárcere romano, digamos assim, né? Pela condição da história da vida dele. Que interessante, né? A gente perceber, então, que ele acaba, de certo modo, disseminando pelo Império Romano, por meio das viagens e também de outros seguidores depois, essa mensagem do cristianismo. Quem está aqui com a gente? Rodolfo, boa tarde. Tiago está nos acompanhando lá de Campina Grande. O Carlos André está sempre com a gente. Que legal. O Tiago está falando que se lembra dos teus ensinamentos, Adriane, sobre a exposição do tema do Espírito Santo. Bacana, que bom. Olha, que legal. Marcos, boa tarde. Uma grande amiga minha, Ieda, de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Que bom, Ieda, que você está aqui com a gente. Daniela, Jefferson, isso aí, gente. Vão comentando aí, vão fazendo as suas perguntas, que a gente vai aqui conversando um pouquinho mais. E aí, então, temos esse contexto da primeira viagem, né? A primeira viagem, ela começa
por essa ilha, a ilha de Chipre. O que a gente tem de interessante para falar sobre esse contexto, Adriane, da ilha de Chipre? Bom, primeiro eu acho que vale a pena mencionar, e você vai ter mais detalhes disso, eu achei muito legal saber que no acervo do museu a gente tem esses fragmentos de cerâmica, né? A cerâmica que é um material tão útil, né, na pesquisa arqueológica, e a gente percebe que a gente tem essa cerâmica aí, casca de ovo, né, tá entre aspas, e essa é uma ilha interessante, é o primeiro ponto, digamos assim, da viagem de Paulo. Se a gente se lembra do mapa que foi colocado anteriormente, as duas cidades mencionadas aí no texto que a gente tem são cidades estratégicas, tanto da chegada quanto da saída da ilha, né? A gente tem a questão aí de Salamina, está em inglês o mapa, então vai ter uma diferencinha pequena, e temos o Pafos do outro lado, né? E é justamente nesse contexto que é mencionado sobre o governante local, né? Que a gente tem ali o Sérgio Paulos, que ele está muito curioso para ouvir o que Paulo tem a dizer, e ele crê, né, ele também se converte ao cristianismo nesse início da viagem que Paulo desenvolve junto com o seu colega de viagem, que é Barnabé. No fundo, é Saulo, né, que é o nome mais, digamos, judaico, e Paulo seria um nome mais romano, né, do latim. A gente tem Paulo ou Saulo junto com Barnabé, porque é Barnabé que está convidando Saulo para fazer todo esse trabalho de desenvolvimento das viagens que são feitas, embora Paulo seja, digamos, o nome mais forte, né? Mas Barnabé é alguém muito importante na história para trazer Paulo para desenvolver esse trabalho também. Que interessante. Então, podemos dizer que ele chega ali nesse primeiro momento, aí nessa ilha de Chipre, e a princípio já começa, né, trazendo ali a sua mensagem para esse procônsul. O que seria um procônsul? Só para a gente entender. A gente tem aí no Império Romano vários tipos de divisão governamental, né? Então esse procônsul seria o representante romano, né? Inclusive o nome dele é bem sugestivo, Sérgio Paulo, e ele está então cuidando dessa região, digamos assim, né? Uhum. Interessante. Então a gente já vê um aspecto político aqui dentro do contexto do Império Romano. Então nas cidades eles colocavam essa figura, então, né? Esse líder aí que eram os procônsuls. E aí é interessante que ele ali já, então, de chegada, ele consegue ter acesso a essa figura, né? Que era Sérgio Paulo, e consegue, vamos dizer assim, levar a mensagem para ele com um bom resultado, né? Isso é bem legal. Só que a gente percebe também essa presença aqui do mago Elimas, né? Que é bem característico também essa questão que vai aparecer mais adiante também das adivinhações, né? Era um costume, assim, vamos dizer, religioso, essa prática? Sim, a gente tem essas figuras, né, no mundo considerado pagão, do ponto de vista do cristianismo, né? Então você tem essa figura presente, mas ele ocupa não apenas digamos que não tem apenas o lado religioso presente ali, mesmo porque a divisão estrita de religião e sociedade é uma divisão moderna, né? A gente sabe que estudando história antiga, a religião faz parte da cultura, da política, da sociedade. Então não é à toa que a gente tem misturas da mensagem cristã, que é religiosa, com interesses políticos também. Então, o mago Elimas, por exemplo, ele tem dificuldades com a chegada de Paulo, não apenas por conta das suas preocupações religiosas, mas, obviamente, ele não queria que Paulo tivesse acesso ao governante, não é? Porque isso representaria, quem sabe, uma ameaça para ele também. A gente vê aí no verso 8, por exemplo, ele tentava afastar da fé o procônsul, né? Isso provavelmente traria alguma desvantagem para ele. Então, o mundo não mudou muito, né? A religião e a política realmente estavam muito vinculadas nessa época. Que interessante. Então, de chegada aqui, a princípio, né, ele tem acesso a esse procônsul, e aí ele vai passando, né, para outras cidades, e aí ele chega, então, na cidade de Listra. Na cidade de Listra, o que chama bastante atenção é que ele encontra ali, né, Paulo e Barnabé estava acompanhando também, né?
ele encontra um homem que tinha um problema de saúde. E ele ali efetua um milagre que esse homem começa a caminhar. Foi isso que aconteceu? Perfeitamente. É um paralítico, né? E desde o nascimento, portanto, é interessante a gente observar que o livro de Atos, ele é normalmente intitulado Atos dos Apóstolos, mas se a gente lê com atenção, tem muitas referências ao Espírito Santo. Sim. Né? E o Espírito Santo, o derramamento dele marca o início do livro de Atos, no capítulo 2, e ele vai guiando as ações dos apóstolos, né? Então, no fundo, o que os apóstolos vão fazendo, eles vão testemunhando, e essa é uma palavra técnica mesmo na literatura de Atos, né? O que eles fazem dá testemunho acerca da divindade de Deus. O que a gente percebe aqui é a sociedade reagindo de acordo com a cosmovisão religiosa que eles têm. Né? Esses líderes aqui, né? E eles começam a interpretar de acordo com a compreensão, digamos assim, religiosa do ambiente onde eles viviam. Sacerdotes, por exemplo, que eram líderes religiosos, eles estão participando disso também, e ao observarem o que está acontecendo com Paulo, eles começam a enxergar em Paulo e em Barnabé figuras da divindade greco-romana, se a gente puder dizer assim. No texto em grego, a gente tem a referência a Zeus, que é, digamos assim, o líder das divindades do panteão greco-romano, né? E nós temos a figura também de Hermes. Eu estou falando em grego, mas se a gente vai para as traduções bíblicas da Nova Versão Internacional e a Bíblia de Jerusalém, são esses nomes que são usados mesmo, Zeus e Hermes. Enquanto que a tradição das traduções da Almeida, Revista Corrigida, Revista Atualizada, Nova Almeida, eles vão trazer uma tradução, digamos, mais para o âmbito romano, do âmbito latino, né? Júpiter e Mercúrio, porque tem essa correspondência, né? Entre essas divindades mesmo, Júpiter sendo o chefe dos deuses e Mercúrio fazendo o papel de Hermes. Enquanto Zeus é a divindade maior, Hermes seria o porta-voz, digamos assim, da divindade. E é de Hermes, para aqueles que estudam a área de direito ou outras áreas que trabalham com interpretação, inclusive na teologia e na filosofia, é de Hermes que vem a palavra hermenêutica, por exemplo, que é a palavra para interpretação, né? E Hermes é esse intérprete, ele é aquele que está sendo portador da palavra e está falando. A gente não sabe exatamente por que Barnabé acaba sendo aquele que leva, digamos, o nome da divindade maior, nessas crenças, né, que são colocadas ali. Alguns cogitam que talvez porque alguns creem que Paulo fosse baixinho, é isso que o nome diz, né, de maneira mais literal, mas, assim, isso é especulação. O que o texto vai apontar mesmo é que Paulo é o principal agente da palavra, digamos assim, né? Sim. Então, por isso a gente tem esse tipo de associação. Mas, obviamente, a reação de Barnabé e Paulo é uma reação bastante característica daqueles que têm a fé judaico-cristã, né, que não aceitam aquilo que está sendo visto como uma idolatria, né? E eles dizem, olha, nós somos seres humanos igual vocês, nós somos sujeitos às mesmas paixões que vocês, e, portanto, vocês não deveriam fazer isso. E aí a gente percebe que há todo um trabalho para poder se desvincular dessas coisas, né? E você percebe que vai um pouco do 8 para 80, de quase adorados ali, a gente tem um cenário de apedrejamento até, né? Então a gente percebe um cenário bastante conflituoso, digamos assim. É interessante aqui nesse trecho, Adriane, que a gente tem algumas coisas aqui diferentes. Por exemplo, havia ali, pelo que a gente entende, um templo que era dedicado a Júpiter. Então, a gente entende que aquela cidade, eles cultuavam a Júpiter. E aí vem o sacerdote trazendo touros, né, e grinaldas para fazer um sacrifício. Esse é um ponto, né? Touros e grinaldas, para a gente entender o que era essa prática aqui. Outra coisa aí é a reação de Paulo e Barnabé, rasgar as vestes, né? O que significa isso, né? Por que eles tiveram essa atitude?
E, por fim, a gente vai perceber também que é essa reação forte de apedrejamento, né? O que é o contexto do apedrejamento? Então, vamos por partes. Touros e grinaldas. Sim. A gente tem aí do lado, inclusive, uma ilustração bem sugestiva, né? Colocando na região de Éfeso. Essa daqui não é exatamente Éfeso, é Listra, mas faz parte do mundo, né, greco-romano que Paulo está visitando. Daqui a pouco ele tem uma viagem que ele passa em Éfeso, por exemplo. Então, Éfeso está perto dessa região também. Éfeso é uma cidade de mais renome, mais central, uma região portuária, por exemplo. E ali a gente tem um museu hoje, inclusive, se a gente visita a região de Éfeso hoje. Aliás, dessas cidades que Paulo visita, eu creio que Éfeso seja a cidade que a gente consegue ter uma das melhores visões de como que era o mundo antigo, por causa de como que eles reconstruíram, colocaram ali as pedras, tá bem montadinha para a gente poder visitar, né? E a gente pode visitar também o museu. E no Museu de Éfeso, a gente tem a imagem do touro com grinalda. A grinalda é uma parte de ritual, e o touro é um dos animais mais usados no contexto de sacrifício, até considerado um animal nobre, se a gente puder dizer assim, nos contextos sacrificais, né? Então, a gente vê o sacerdote vindo, veja que o templo, ele fica num lugar privilegiado da cidade, em frente à cidade, né? E ali já vinham para fazer as ofertas, né? De acordo com o costume deles. Lembra que o sacerdote é quase visto como ele é um funcionário público praticamente da cidade, né? Está trazendo, porque o que Paulo faz ali na cura, acompanhado de Barnabé, os deuses vieram na compreensão das religiões que eles tinham ali, né? Então, eles são incorporados ali. Mas, obviamente, a reação judaico-cristã, né, de Paulo e Barnabé, é rasgar as vestes, e é uma reação bastante, digamos assim, forte, né, que a gente encontra na literatura profética bíblica, que é um sinal de indignação. Eles estão indignados, porque essa não deve ser a reação adequada ali, né? Por que vocês estão fazendo isso? Nós somos seres humanos igual vocês, né? Então, note que há aí a tendência da mensagem de Barnabé e de Paulo mudarem a cosmovisão, né, religiosa daqueles que estão ouvindo. Só que o curioso no verso 19, para a gente entender essa ligação com o apedrejamento, é que nesse contexto, vêm líderes judaicos que participam da mesma fé originária, digamos assim, de Barnabé e Paulo, né, que se sentem incomodados com a pregação sobre Cristo, a pregação messiânica de Jesus, né? E aí eles que instigam as multidões para reagirem dessa maneira. Então a gente vê aí uma mistura bastante curiosa, aonde Paulo ele tem a sua pregação, ele tem a sua mensagem, mas as piores reações são justamente dos líderes do seu próprio povo que estão espalhados nessa região. Legal, que legal. Então, a gente está vendo aqui um conflito, na verdade, de duas culturas diferentes, né? A cultura greco-romana, com essa questão do sacrifício de touros, com as grinaldas, ali o templo de Júpiter, e, ao mesmo tempo, a gente vê uma manifestação da cultura judaica por meio do rasgar as vestes e do apedrejamento. Que legal. A Gesiane está colocando aqui, né, que nós temos a presença do touro muito nas sociedades cretenses, né, a mitologia aí do Minotauro. Que legal, Gesiane. Ótima contribuição. Então, podemos dizer que em Listra a coisa, né, deu uma desandada e não foi tão bem sucedida. Mas vamos continuar aqui a nossa viagem. Inclusive, aqui nós temos, né, no nosso acervo do Museu de Arqueologia, nós temos essa peça aqui, que é uma estatueta do deus Mercúrio, do período romano. Legal para a gente ver aí a presença realmente dessa divindade nessa cultura. E temos também nas moedas romanas a figura de Júpiter, que também era cunhada. Isso é bem legal, que a gente percebe que a arqueologia ela traz para nós essas referências que nos ajudam a compreender aí o texto bíblico e o quanto esses personagens eram importantes dentro desse contexto religioso, mitológico. Vamos continuar a viagem aí, então, Adriane. Agora, a gente vai ter um momento também um pouco traumático aí,
que é quando eles chegam, deixa eu ver aqui, qual é a cidade que eles vão ser presos? Filipos. Filipos, isso, exatamente. O que aconteceu em Filipos que eles foram presos? A gente tem aí as situações, né, no caso aqui de Atos 16, a gente percebe que o trabalho de Paulo é um trabalho onde ele vai ter algumas coisas boas acontecendo em termos de resultados do seu trabalho, mas sempre vai ter uma situação conflituosa também, né? Então, aqui no contexto do capítulo 16, a gente tem Paulo anunciando novamente a sua mensagem, né? E a gente tem, na altura do verso 19, olha só como é que a questão econômica ela se mistura com a questão religiosa. A gente tem algumas pessoas de poder aquisitivo que tinham uma jovem que ela era adivinhadora na região de Filipos. Ela tinha um espírito, né, que fazia adivinhações, e Paulo ele olha para essa menina que ela é escravizada por esse espírito, né? E a gente percebe que Paulo vai fazer aí mais um milagre em nome de Jesus, né? Libertando essa menina, o que é algo muito positivo para a vida dela, mas ao mesmo tempo isso vai contra os interesses econômicos desses donos, né? Que faziam lucro com ela na sociedade, no ambiente onde eles viviam. Então, por conta disso, a gente tem esse pessoal de influência levando Paulo, e agora é Silas, que é o companheiro de Paulo na segunda viagem, né? Não mais Barnabé, e a gente tem a situação onde eles são levados para magistrados e tal, é feita toda uma situação ali onde eles vão parar na cadeia, digamos, né? Porque eles estão atrapalhando a vida econômica dessas pessoas que têm interesse ali ao realizarem esse milagre na vida da menina. Se a gente fizer uma relação com a primeira viagem, né? Ali Elimas, né? Que também fazia adivinhações, e agora a gente tem essa moça, só que ela na condição de escrava. E o lucro advindo, né? Nos dois casos aí a gente vê os interesses nessa prática da adivinhação aí se repetindo. Então, a gente pode perceber que isso era algo bastante presente nas cidades, essas figuras, vamos dizer assim, que faziam essas atividades de adivinhação e, consequentemente, né, possivelmente as pessoas acessavam muito isso, já que ela dava lucro, né? Então, a gente percebe isso. O que é interessante desse texto é a gente ver como que era feita no contexto romano, as acusações, né, e as prisões. Eles levam ele para a praça, né, Paulo e Silas, para a praça, que era o que a gente entende, né, a ágora, né, aquela praça onde ali era feito já a decisão e dali já ia para a prisão, era assim? Às vezes a situação era até confusa, porque se a gente lê com atenção essa passagem, a gente percebe que não existe um procedimento jurídico formal, né? Então, realmente é uma situação assim bastante curiosa. Aliás, tudo isso tem muito eco também da vida de Jesus. Se a gente se lembra é claro que no contexto dele ele está no ambiente judaico, mas também há um julgamento um pouco diferente ali, né? Sem passar pelos processos formais. Se a gente se lembrar, por exemplo, do caso econômico, Jesus, quando sai um pouco da região ali judaica, e ele expulsa demônios e coloca nos porcos, a gente tem a mesma preocupação econômica daqueles que são donos dos porcos e querem ver Jesus longe deles, né? Porque ele libertou pessoas de espíritos e demônios, mas a preocupação deles é mais com o dinheiro do que com as pessoas, né? A gente tem esse elemento aí. Mais um eco disso em Éfeso, por exemplo, Paulo pregando contra ídolos. E imagina os produtores de ídolos, que ganham muito dinheiro com isso também. Então, eles vão aqui perseguir Paulo e levá-lo quase também a um julgamento e morte. Então, isso é um pouco recorrente. Perceba como que a mensagem bíblica e cristã, ela vai contra os interesses econômicos de gente que está se aproveitando da situação, né? E a pregação de Paulo
indo bastante nessa direção, eles parando na prisão por conta disso, mas a gente percebe que mesmo na prisão, eles são guiados pelo mesmo Espírito, né, e pelo mesmo poder divino que levou-os para essa missão também. E aí a gente tem a situação do capítulo 16, bastante interessante na figura do carcereiro, né? Exatamente, né? Então, após esse julgamento ali meio às pressas, né, que acontece, é interessante que o texto coloca que eles foram, tiraram as roupas deles, açoitaram, eles foram levados para um ambiente que era um cárcere interior, e também foram os pés amarrados no tronco. Isso representa o tipo de encarceramento que havia no contexto romano, Adriane? Uma espécie dele, né? A rigor, se a gente olhar, a gente não tem um processo de julgamento, né? Eles foram açoitados, são amarrados ali, a gente não tem um detalhamento muito grande do ambiente daquilo que é essa prisão, mas a gente sabe de um carcereiro, a gente sabe que eles estão amarrados também, né? E então a gente tem um pouco desse cenário aí que está aparecendo para a gente, né? É bem interessante mesmo da gente perceber como que a chegada dele nessas cidades acabava acontecendo esses tumultos, vamos dizer assim, e os resultados às vezes não eram tão agradáveis, né? E é legal a gente perceber também ali, né, a presença, justamente como você coloca, do carcereiro, né, que estava ali guardando os presos, e acontece ali, né, Paulo e Silas, apesar de terem passado ali por momentos bastante difíceis, né, açoitados, acredito que machucados, com dores, eles oravam e cantavam, né, na prisão. E aí, o que vai acontecer nesse momento? Bom, isso é interessante, né, porque eles estão fazendo isso à meia-noite, então é um horário já de bastante cansaço, né? Sim. Mas a gente percebe que no meio das dificuldades, eles creem que Deus está guiando tudo isso, né? Então, eles estão cantando, os presos estão ouvindo, inclusive, né? E, de repente, vem um terremoto que ocorre ali. De alguma maneira, também, a gente percebe que as portas se abrem e as coisas se soltam, os presos também. E aí, nessa, o carcereiro, que estava tirando uma soneca, né? Ele vai pegar a espada, como a gente está vendo aí, o modelo de uma espada romana. Não é um modelo grande que a gente está acostumado a imaginar de espada, né? Esse é um modelo que vem depois, mais ou menos na altura do terceiro século, mas anteriormente essa gladius do latim, né? Que é uma espada romana relativamente pequena, tem a lâmina com mais ou menos 45 a 68 centímetros, e é dessa gladius que a gente tira a linguagem de gladiador, né? E aí vai usar esse tipo de espada romana. Mas provavelmente, porque isso também tinha no contexto grego, em Filipos, provavelmente esse carcereiro tinha uma espada dessa natureza e ele queria se suicidar. E o suicídio, às vezes, ele era usado para evitar como a gente encontra, às vezes, em filmes ou séries antigas, né? Evitar uma pena muito pesada, porque ele, com isso acontecendo, ele poderia ser acusado, né, e receber uma pena. É claro que ele poderia argumentar que houve um terremoto, uma situação natural, mas não haviam garantias, porque ele estava dormindo, afinal de contas, né? E a gente tem essa situação ali, e ele acha que a vida dele acabou, praticamente. E aí, curiosamente, Paulo e Silas vão dizer, olha, a gente está aqui, fica tranquilo, está todo mundo aqui, então, porque é uma situação bastante inusitada, né? Onde um carcereiro esperaria que os presos não estivessem ali. Então, eles evitam o suicídio dele, ele também entende agora, tem uma percepção maior da vida, e ao invés do suicídio, ele quer ser salvo, né? E ali ele vai aceitar também o evangelho de Jesus Cristo para a sua salvação, para ele e para toda a casa dele também. Que interessante, né? O Tiago está colocando aqui, né,
que podemos dizer que o carcereiro estava psicologicamente preso ao seu trabalho. Realmente, né? Podemos pensar assim. É bom que a gente está vendo vários personagens aí dessa sociedade romana com os quais Paulo e seus companheiros se envolviam, né? A gente vê a figura de um procônsul, ou seja, de um líder político, a gente vê a figura de sacerdotes ali do templo de Júpiter. Agora a gente vê também uma moça escrava, né, que vivia ali sob regime de escravidão, fazendo um trabalho de adivinhações. A gente vê agora um carcereiro e as condições, então, diferenciadas, né? Então, a condição lá do procônsul, né, numa situação mais favorável, e a situação de pessoas que viviam, né, como carcereiro aqui, num trabalho bastante hostil e até, vamos dizer, perigoso, né? Ele temia pela sua própria vida, a moça também escrava. E aí a gente percebe que Paulo, Silas, Barnabé, eles tanto levavam o cristianismo para pessoas de um nível, vamos dizer assim, mais privilegiado dentro da sociedade, como também para pessoas muito simples, como essa moça escrava e até para o carcereiro. Então a gente pode entender que o cristianismo ele foi se disseminando por várias ramificações dentro da sociedade, Adriane. Eu acho que esse ponto que você toca ele é um ponto muito bonito naquilo que é o cristianismo nos seus primórdios, naquilo que é a visão do evangelho. E por que a gente está falando isso? Porque quando a gente encontra e lê as cartas do próprio Paulo, o próprio apóstolo, a gente percebe que isso que a gente está falando aqui não é mera coincidência, mas é a própria visão que Paulo tem do evangelho. Ele vai mencionar nas suas cartas, por exemplo, e ele se irrita muitas vezes por pessoas que vão fazer estratificações sociais ou estratificações de cunho entre judeus e gentios, né? Cunho étnico é a palavra que eu estava buscando agora. Então, Paulo vai abominar tudo isso, porque para ele vai dizer nas suas cartas, não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há senhor, não há escravo, em Cristo Jesus todos são um apenas, né? Então é uma mensagem muito bonita de igualdade à luz do evangelho, e é isso que a gente está vendo ele praticar exatamente em Atos, né? Ele está indo para lidar com o procônsul, ele está lidando com o escravo, ele está lidando com o carcereiro, porque na mentalidade dele, por meio do evangelho de Jesus, não existe diferença entre as pessoas, né? Isso é bem legal da gente perceber realmente, né? Vários grupos sociais sendo atingidos aí por essa proposta, né, do cristianismo. O Luiz Carlos está sugerindo colocarmos os slides na página. Luiz Carlos, esses slides fazem parte da exposição que o Adriane preparou, estão segunda-feira, se você olhar aí para trás, na postagem de segunda-feira, eles foram colocados, tá bom? Então, já estão disponíveis. Estão perguntando aqui também sobre contextos históricos que falam desses relatos. Acabamos de falar aqui, né, o Templo de Júpiter aí, é um dos contextos que a gente vê mencionados, e a gente pode também ver outros pontos aqui na própria cidade de Atenas, onde Paulo esteve, e que fazem parte do relato bíblico, o Areópago, né? Locais onde ele esteve e que estão hoje, são sítios arqueológicos disponíveis para visitação. Vamos continuar a nossa viagem aqui, né? Essa viagem está muito interessante. Nesse momento que acaba, né, eles sendo... após esse terremoto, né, esse episódio do terremoto do carcereiro, eles acabam libertando Paulo e Silas, né? Eles não ficaram presos ali menos de uma noite. E o que é interessante é que Paulo vai alegar de que eles eram cidadãos romanos. O que isso significa, ser cidadão romano ali naquele contexto? Por que isso modifica ali a situação, Adriane? Esse é um ponto bem interessante na narrativa, porque e a gente tem até uma ironia na narrativa, que torna até mais rica a nossa leitura, né?
Porque, de fato, quando essa questão, né, quando muda a figura, eles vão colocar agora Paulo em liberdade, com Barnabé, com Silas, melhor dizendo, e ele vai dizer, não, eu não vou sair, não vou sair de graça assim, não. Então, Paulo, ele, ao invés de sair e falar, opa, tô livre dessa, ele fala, não, peraí, vocês pegam a gente é açoitado à noite, publicamente, não existe processo formal nenhum para ser feito isso, jogam a gente na cadeia e a gente é cidadão romano. Como é que funciona isso? Então, é bastante irônica essa situação, não vai sair de graça, né? E é por isso que a gente colocou no slide que está aparecendo ali a palavra vindicação, porque lembra que a gente, nesse contexto antigo, um dos valores mais importantes no mundo antigo é o valor da honra. E a pior coisa que pode acontecer para alguém no mundo antigo é a vergonha. Então, na realidade, o que Paulo está fazendo aqui é vindicando a sua honra, né? E, por sinal, vindicando também o trabalho que ele e Silas estão desenvolvendo na pregação do evangelho. Então, isso tem um sinal positivo, obviamente, para a cidade, né? Já que a cidade acompanhou o processo ali, acusando-os de fazerem algo errado, agora Paulo está virando a mesa e dizendo, vocês que estão agindo fora da lei, agora a gente tem que colocar pratos limpos isso daí, né? Então, bastante curiosa essa ironia, e agora ele apela para a situação de ser um cidadão romano, né? Para que seja feito agora uma vindicação do que eles sofreram, né? E fica bem claro, na realidade, sem o livro de Atos, a gente não sabe que Paulo é cidadão romano. Ele não fala isso nas suas cartas. A gente aprende apenas em Atos, e a gente aprende em Atos em duas ocasiões. A primeira delas é nesse relato do capítulo 16 em Filipos, e a segunda delas é numa interação com um líder também romano, no seu julgamento, lá na altura do capítulo 22, que o nome dele é Cláudio Lísias, onde ele vai apelar também para ser julgado em Roma, e ele vai recorrer à sua cidadania romana como base para isso. Então, o que acontece, né, no ponto que você está colocando aí? O que significa ser cidadão romano? Bom, se a pessoa tem cidadania do império predominante, que cuida de toda a região da época, obviamente ele vai ter vantagens, né? E dentre as vantagens que ficam mais evidentes no contexto da vida de Paulo, são vantagens em termos de julgamento, é isso que fica mais claro para nós. Aliás, o Cláudio Lísias, que vai interagir com ele na altura do capítulo 22, vai perguntar para ele, escuta, como é que você é cidadão romano, como é que funciona isso? Porque eu adquiri e paguei muito dinheiro. Aliás, se a gente vai para o contexto da época, a gente não tem uma situação onde a pessoa compra a cidadania. Alguns estudiosos vão até especular que talvez ele esteja confessando que ele realmente usou de subterfúgios para adquirir essa cidadania, né? E, obviamente, a sua posição também como líder naquele momento. Mas, no contexto de Paulo, Paulo vai responder para ele que ele é cidadão desde nascimento, ele nasceu assim. Então, se ele nasceu assim, lá na altura do capítulo 22, a gente não sabe, não tem como detalhar aqui, mas entende-se que a família de Paulo adquiriu cidadania de alguma forma, seja por meio de uma lealdade militar do seu pai, por exemplo, ou uma situação onde vários intérpretes vão detalhar um pouco mais, no caso de escravos que eram libertos, digamos assim, se tornavam pessoas livres por meio de cidadãos romanos. Então, isso podia acontecer também, e aí talvez isso tenha acontecido com a família de Paulo, né? Então, ele recorre a essa ideia de cidadania, especialmente nos dois episódios, tanto do capítulo 16 quanto no 22, em termos de ser julgado adequadamente, com um processo formal, porque isso que foi feito com eles ali, nesse contexto, né? Era uma ofensa criminal, e por isso que ele estava, digamos assim, girando a mesa nessa hora, né? Interessante, né? Perceber que havia, então, dentro desse contexto do Império Romano, embora eles fossem estendendo, né, ampliando o seu território, dominando outras cidades,
e isso não significava que aquelas pessoas automaticamente se tornavam cidadãos romanos. Então, era necessário aí, né, ter nascido, obviamente, mas havia algumas outras maneiras de se tornar cidadão romano. É isso, Adriane? Existia, sim. Se a gente pega uma listinha aqui, deixa eu só identificar a minha listinha que pode ajudar a gente nesse diálogo. Deixa eu só... Sim, a gente tem uma lista aqui. A pessoa poderia nascer de uma família romana, o que não era originalmente o caso de Paulo, a gente sabe disso, né? Ele poderia ser cidadão de uma cidade onde naquela cidade a pessoa já tivesse a cidadania romana, no caso de um contexto mais próximo de Roma. Não era o caso de Tarso também. A gente também teria casos de soldados que recebiam isso por fidelidade militar a Roma, não é? Ou algum escravo, esse sim é o item que a gente está colocando aqui, ele era transformado o status dele no status de alguém livre, por meio do seu senhor, que é romano, né? Então, esses são alguns exemplos que a gente encontra na história romana. Roma é até, de certo modo, um pouco mais flexível para a cidadania. A gente percebe vários itens. O mundo grego, por exemplo, não era tão aberto assim para receber cidadania. Se eu puder fazer uma analogia, anacronista, por exemplo, eu venho da região do Espírito Santo, originalmente, tem muita gente com cidadania italiana ali, inclusive eu também tenho cidadania italiana, então, digamos que seja a cidadania romana, se a gente puder usar essa linguagem hoje, né? Embora Roma não seja o grande império, e a gente percebe, né? Como é que pode? Hoje a pessoa nem fala italiano, ou nem esteve na Itália, e a pessoa tem uma cidadania. Então, é lógico que os contextos políticos são muito diferentes, mas eu creio que eles podem ser análogos, eles podem ajudar a gente a ter uma ilustração moderna, não é, de como que pessoas antigas tinham uma cidadania romana com uma facilidade maior do que outros lugares. Se não me engano, a Alemanha, por exemplo, já é mais complexa. Mesmo alguém que nasce na Alemanha não ganha automaticamente uma cidadania, né? E a gente está pegando aqui exemplos modernos, digamos assim, para entender como que Roma era um pouco mais aberta para mecanismos de cidadania, enquanto que a Grécia era um pouco mais fechada para isso, né? A gente tinha essas variações. Aliás, um dos principais, digamos assim, trunfos políticos de Roma, na sua dominação, era dar uma certa liberdade para os lugares que ela governava, não é? Até mesmo absorvendo a cidadania romana e tudo mais, e eles têm habilidade política, digamos assim, enquanto que a Grécia estava muito preocupada com o patrimônio cultural, patrimônio das suas raízes, e os romanos não estão muito preocupados, desde que eles tenham uma jurisdição política forte ali, né? E eles têm uma legislação para que isso aconteça, eles estão muito fortes no direito, né? E vão construindo também muitas estradas, como a gente viu uma delas ali no contexto das viagens de Paulo. Eles têm facilidade de lidar com a diversidade, né? E vão montando um império bastante amplo, vamos dizer assim. Outra coisa que chama bastante atenção, Adriane, é que Paulo, né, ele vai sofrer apedrejamento e açoite, né? Então a gente pode dizer assim que o apedrejamento ele seria uma forma de punição dentro da cultura judaica e o açoite seria a forma de punição dentro da cultura romana? Eu acho que sim, eu acho que a questão do apedrejamento é muito forte na cultura judaica, né? Se a gente lembra da história de Estevão, por exemplo, da qual Paulo participa, né? Ali pelo menos como alguém que está junto, né? E aprovando, e a gente tem o açoite, também acaba entrando na cultura judaica por conta da dominação romana, né? Que a gente tem ali, assim como a crucifixão é uma prática romana também, que entra no contexto judaico. É legal, né, da gente perceber aí essas diferenças e como que essas culturas acabam depois, né, com a dominação romana, obviamente, se misturando, né? E aí a gente percebe que ele vai, então, sofrer, né, dentro do contexto judaico, né,
com o apedrejamento e agora dentro do contexto romano com os açoites, né? Isso a gente percebe que não foi fácil aí esse trabalho de Paulo e também de seus companheiros, né, que estavam com ele, nessas viagens e nessa disseminação do cristianismo. Bom, mas aí ele avança nas suas viagens, né, e chega na cidade de Corinto. Claro que na nossa viagem a gente não está passando todas as cidades que ele chegou, né? A gente pegou alguns pontos mais interessantes. E na cidade de Corinto, ele vai encontrar um casal, né? Áquila e Priscila. Da onde vinham Áquila e Priscila? Como é que é esse contexto desse encontro entre eles? Esse é um contexto bastante interessante, só um parêntese que eu acho que é útil para a gente entender esse movimento de Paulo, como você mencionou, açoites, apedrejamento, muito sofrimento, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, na visão que eles tinham, eles estavam sendo guiados por Jesus Cristo, né? E o Espírito de Deus estava guiando tudo isso também. Aliás, a mensagem deles era sobre Jesus Cristo, que havia sido morto injustamente por mãos de líderes judaicos, né? É uma das falas que eles tinham. E eles julgavam ser um privilégio e uma honra poder sofrer assim como seu mestre sofreu. Então aí a gente entende um pouco por que eles cantavam na prisão, né? Por que eles não desanimavam em meio às perseguições, porque assim como seu mestre passou por essa situação, eles também passavam com um certo orgulho, digamos assim, não no sentido de um masoquismo, de alguém que está chamando sofrimento, mas que em meio às lutas e dificuldades, eles percebem que a história de Jesus estava, digamos, sendo reprisada na vida deles, e por isso eles consideravam uma honra, né, dada a situação do seu mestre. Mas aí eles chegam em Corinto, né, veja que ele está deixando Atenas, ele já está num movimento ali de retorno, digamos assim. Então ele faz se você puder colocar o mapa, eu acho que é interessante ali, só para a gente observar, acho que ele está um pouquinho antes desse daí. Então, lá em cima a gente está vendo em inglês Philippi, né, que é Filipos, na região da Macedônia, ali no encontro do laranja com o vermelho. Então a gente tem ali, lá em cima, exatamente, a gente tem a prisão ali, que eles foram libertos. Ele desce um pouco mais para Bereia, onde você está vendo. Bereia é o lugar onde todo mundo estuda muito as escrituras, querem checar se o que ele está falando é de fato o que está acontecendo, né? A pregação dele. Aí ele desce, você está vendo a Acaia mais abaixo, né? E aí ele chega a Atenas, e muito pertinho de Atenas a gente tem Corinto. Corinto, enquanto que Atenas é uma cidade do ponto de vista cultural e intelectual muito importante, Corinto tem uma importância econômica muito forte. Cidade portuária, uma cidade cosmopolita, né? E o que a gente percebe naquele texto que você colocou, né, voltando para ele ali, é que ele vai encontrar com um casal, e isso é interessante, esse encontro que ele tem, porque isso fala um pouco da época do mundo romano, né? Eles estão chegando da Itália, eles são da região de Roma, mas, por conta do decreto do imperador Cláudio, né, os judeus deveriam sair de Roma. A gente percebe aí já um movimento do imperador contra os judeus, né? E esses são judeus cristãos que a gente está observando ali. Então a gente tem esse decreto que faz com que eles venham para a região de Corinto, né? Que é uma cidade importante também. E aí a gente tem esse encontro, e há uma identificação natural entre Paulo e esse casal, porque eles tinham, digamos assim, a mesma habilidade profissional, que era trabalhar com as mãos, trabalhando com tendas, né? Fazendo tendas, e aí a gente tem uma interação bastante curiosa desse casal com o apóstolo Paulo. É interessante a gente perceber aqui, né, a figura do imperador Cláudio, né? Agora há pouco nos perguntaram aqui sobre o contexto histórico, né? E aí a Bíblia faz essa referência ao imperador Cláudio. E esse imperador, né, é um imperador bastante citado aí na história, né? Por ser um imperador por um período aí
não tão grande assim de tempo, né? Mas ele é reconhecido aí por ter tido uma administração que não foi pouco exitosa, né? E eles acabaram passando aí por um período de más colheitas, de fome. E agora a gente vê esse momento em que ele também expulsa aí os judeus é, de Roma. Por que que ele expulsa os judeus de Roma? Bom, a gente tem ali, acho que na próxima tela, inclusive, a gente tem uma referência do historiador romano Suetônio, que ele escreve, né, na vida dos 12 Césares ali, por volta do ano 49, mais ou menos, que a gente tem essa datação. Outros historiadores vão para o ano 41, de qualquer maneira, na década de 40, né, há uma predominância maior para o ano de 49, e aí ele fala de judeus instigados por Cresto, que estavam provocando distúrbios ali. A gente sabe que as colônias judaicas, em diferentes momentos da história, elas tinham, assim, digamos assim, momentos assim de intriga, né, com a cidade local, e a gente não está aqui dizendo que um está certo ou que está errado, mas a intriga ocorria. Mas aqui, nesse caso, alguns historiadores, especialmente cristãos, vão enxergar nessa fala de Suetônio algum tipo de referência a Cristo. Eles vão pegar essa referência Cresto, Cristo, talvez tenha sido aí uma confusão de um romano que não entende muito bem a religião cristã, né? E, de alguma forma, a visão de que esses judeus cristãos, eles estão causando distúrbios, estão causando algumas coisas aqui. Lembra que a prática judaica, os judeus em geral já causavam uma certa estranheza, né? Pela sua maneira de viver, pela maneira como eles se isolavam um pouco das práticas da região greco-romana, com suas divindades e tudo mais. O judaísmo interpretava tudo isso como idolatria e se afastava disso, né? Então já existia esse tipo de questão. E no caso do cristianismo, a gente tem ainda o elemento da interpretação de Cristo. A gente tem a Santa Ceia, por exemplo, praticada entre cristãos, que era algo feito entre cristãos em um ambiente fechado, e muitos, no mundo greco-romano, gentios, eles criavam, às vezes, a concepção de que os cristãos praticavam canibalismo, porque eles falavam de comer da carne e beber do sangue, né? No caso das aplicações bíblicas à Santa Ceia, que nós temos hoje. Enfim, tudo isso gerava uma certa incompreensão. A gente tem também o fato de não participar da vida religiosa da época, significava não participar também dos eventos cívicos que se tinha naquela sociedade, eventos, às vezes, profissionais, onde um deus ele era patrono de uma determinada profissão, de um gueto, digamos assim, né? Então, tudo isso causava muita estranheza, a ideia de distúrbios, né? E por alguma razão, que a gente não tem um detalhamento grande, mas todo esse contexto ajuda a gente a entender um pouco, a gente tem Cláudio expulsando os judeus de Roma, né? Nesse período. Na época de Nero, por exemplo, também, ele vai acusar os cristãos de colocarem fogo em Roma. Então, a gente tem aí, digamos, e Nero vem na sequência ali depois de Cláudio, né? Então, a gente tem esse tipo de situação acontecendo aí contra o judaísmo e também contra o cristianismo. E o romano, ele não tem ainda uma visão clara do que é um judaísmo ou cristianismo, mesmo porque o cristianismo, ele se identifica como o judaísmo, né? Pela questão da visão messiânica de Cristo Jesus. Interessante. Então, a gente pode entender que já em Roma, né, na capital do Império Romano, havia uma influência do cristianismo ali que foi sentida, né, a ponto dele expulsá-los, ou seja, não era só um movimento de 2 ou 3 pessoas, né, tinha que ser um movimento mais de impacto aí, a ponto dele sentir que aquilo poderia repercutir de uma maneira, sei lá, de repente, ser problemático. Uhum. Eu acho que o ponto que você colocou, agora alinhando com um diálogo que a gente teve antes, Paulo não chegou à Espanha, digamos assim.
ele não rodou todo o espectro do Império Romano, mas ele chega, e não apenas ele, porque não é ele que funda a igreja em Roma, então já tem uma influência cristã ali forte. O cristianismo chega ao coração do império, né? E ele chega de maneira forte, inclusive com sugestões de que dentro do próprio ambiente do imperador, ele já sente o cristianismo chegando também, e ele começa a tomar decisões em relação ao cristianismo. Isso vai demonstrando a força que é o cristianismo, e veja, a gente não está muitos anos depois de Cristo, né? A gente está ali, é bem recente, e a gente tem uma força do cristianismo já permeando o Império Romano, e embora o livro de Atos termine com Paulo preso, Atos não termina com Paulo sendo levado à morte, embora isso aconteça depois. Mas o livro de Atos termina com Paulo numa prisão domiciliar, anunciando a mensagem do evangelho livremente para todas as pessoas que vinham, né? Então, o livro de Atos termina com uma nota de triunfo, digamos assim, né, do movimento apostólico de Jerusalém, Samaria e os confins da terra. No caso, ele está no coração dos confins da terra, no coração do Império Romano. Muito legal fazer essas duas viagens aí, né? Ainda que a gente não tenha acompanhado todos os pontos da viagem, passamos por alguns pontos importantes. E o nosso tempo acabou. Nossa, Adriane, passou tão rápido, né? O Ivo está te mandando aqui um abraço, Ivo Ribeiro, com saudade aí de você. Que legal, gente, vocês acompanhando. Um abraço, Ivo, um abraço para todos aí também. Muito bom vocês acompanhando, a gente se sente aí mais animado, conversando aí sobre esses temas tão interessantes. É muito gostoso, né, a gente conseguir aprender aí tanta coisa, quando a gente vai trazendo a história, trazendo a arqueologia, trazendo a teologia, vai ampliando assim, o panorama e a gente vai, nossa, né? Tanta coisa que a gente lê, às vezes, no texto bíblico e parece meio confuso, não dá para entender muito bem. E aí agora a gente vai agregando esses outros conhecimentos, uma coisinha daqui, dali, e a gente vai tendo uma compreensão maior. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia do nosso Museu de Arqueologia, essa é a ideia das nossas conversas aqui, trazermos sempre um convidado diferente, para termos outros olhares, né? A gente tem historiador, tem teólogo, tem arqueólogo. É muito gostoso como a gente pode aprender tanta coisa, né, Adriane? É verdade, é muito gostoso poder interagir. Eu agradeço mais uma vez o convite, né, o privilégio de estar aqui com vocês. E só lembrar que a religião bíblica é uma religião histórica, né? E parte do que se faz, se a gente olha as pregações no próprio livro de Atos, a pregação é um contar a história. E aí se reflete sobre o que se passou, né? Os pais antigos, a história deles. E hoje a gente faz a mesma coisa também. A gente olha para trás e conta essa história. E na medida que a gente vai contando a história, a gente vai revivendo, de certa maneira, essa história, né? E ela vai sendo parte também da nossa história e transformando a nossa vida. E legal o quanto a Bíblia traz assim uma história muito inclusiva, né? Para quem é historiador, tem vários historiadores aqui nos acompanhando, né? Um dos grandes questionamentos à historiografia é justamente ela ser sobre um único ponto de vista, né? E aqui a gente tem mencionados mulheres, a gente tem mencionados, né, o carcereiro, a gente tem mencionados assim vários personagens dessa sociedade, o que nos traz um quadro mais ampliado. E isso é muito gostoso da gente perceber, né, sobre essa sociedade greco-romana desse período onde o cristianismo surge. Gente, muito obrigada, muito gostoso a companhia de vocês, né? O pessoal está dizendo que tem que ter mais tempo, mas semana que vem a gente continua, tá bom? E o Adriane volta, não se preocupem, a gente convida ele outra vez e a gente vai voltar aí para outros momentos, tá bom? Então, gente, super beijo, tchau, gente. Foi muito gostoso ter vocês. Muito obrigada, Adriane. Forte abraço, tchau, tchau. Valeu.